Boa tarde, provadores, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para passar mais um resumo para vocês do livro do ano, O Último Objetivo. O capítulo 3, se vocês já assistiram, que o Alexandre passou para nós, acaba com Elarai descobrindo qual que era o último objetivo que estava descrito naquela listinha que Elarai tinha feito e que Violeta descobriu. Capítulo 4, iniciamos quando ela volta para a escola ali, após alguns dias já que ela tinha descobrido essa lista, esse último objetivo que Larai não tinha cumprido. E Violeta, ao chegar na escola, ela se depara com todas as pessoas, os adolescentes, os colegas dela, agindo normalmente, correndo nos corredores, conversando alto, sorrindo. E ela pensava consigo mesma, não, mesmo em meio a esse problema, esse acidente que aconteceu, que todos sabiam, ele se sente assim. E ela chegou e foi para a sala de aula. E quando chegou na sala de aula, ela costumava chegar alguns minutos antes de começar as aulas e não tinha ninguém. E nisso ela se sentou na sua cadeira, esperar. Era a última cadeira da última fileira, próxima à janela. Ali era o único lugar da sala de aula que ela conseguia se sentir bem. E nesse momento também ela escutou uma voz de outra colega dela, que se tornou até uma amiga dela, a Emily. Era uma menina muito esperta, que elas já estudavam juntas há bastante tempo. E Emily percebeu que Violeta não estava muito bem e foi conversar com ela. E Violeta estava nitidamente abatida ainda pela morte de Larai, estava triste, não conseguia ter um semblante de felicidade no seu rosto. E Emily foi conversar com ela. E nisso também chegou Bruno, que era um outro amigo de Violeta, um quase amigo que ela fala, mas que eram pessoas muito próximas dela e que ela gostava de conversar. Eles não tinham talvez uma relação fora da escola, mas na escola sempre que eles podiam fazer ali os trabalhos de aula juntos, eles faziam. Eles se interagiam bem, as conversas deles batiam, eram pessoas que conversavam o que Violeta gostava. Pessoas sinceras, verdadeiras e amigas mesmo. E só estavam os dois na sala de aula nesse momento, por isso eles chegavam uns 15 minutos antes de começar as aulas e daí nesse momento eles começaram a conversar com Violeta, ali Bruno e Emily, e ela não era de chorar, ela não tinha chorado até aquele momento ali depois que Elarai tinha morrido. Mas aquele momento ali novamente veio na cabeça dela todas as coisas e ela começou a chorar e Bruno e Emily consolando ela. E Violeta ficou feliz porque ninguém estava mais ali, que ninguém viu ela chorar. Mas nesse momento ela desabafou para os dois amigos ali e ficaram ali aquele momento conversando, Bruno e Emily consolando ela até a professora de matemática chegar na sala. Aí quando realmente iniciou a sala de aula. Mas sempre aquele pensamento lá no último objetivo que Elarai tinha descrito no seu caderninho, sempre vinha à mente de Violeta, ela ficava pensando naquilo. E aquilo atormentava ela um pouco. Aí acabou a aula, ela foi para casa, pensando naquilo. Quando chegou em casa, ela encontrou a mãe dela. Estava na cozinha, estava preparando alguma coisa lá. Daí ela pediu se ela queria ajuda e daí Violeta, desculpa, logo reparou que ela estava fazendo um chá. Que a mãe dela tinha várias plantas medicinais em casa, ela sempre fazia chás. E daí Violeta pergunta para a mãe dela: é pro meu irmão Bruno? Pro Bruno que ele pro irmão que sempre tinha dor de cabeça, né? Então é sim, é para ele. Que ele veio da faculdade mais cedo até, porque ele estava com uma enxaqueca muito forte. E ali Violeta acaba de ajuda a mãe dela a fazer aquele chá, eles fervem ervas, misturam as ervas, e daí Violeta vai levar no quarto ali pro irmão dela, o chá. Chega no quarto lá, ele tá no seu quarto, daí Violeta descreve como que é o quarto do irmão dela. É pequeno, tem uma escrivaninha, computador, tem alguns livros na estante da faculdade dele. E o irmão dela gosta muito de mexer com computadores. Tudo aquilo que é voltado mais para tecnologia ele gosta. Então tem algumas peças de computadores espalhadas pela escrivaninha dele. Eles começam a conversar ali até sobre o chá, porque ele tem certo receio de tomar aquele chá. Aí até a Violeta brinca com ele que foi uma biomédica, que é a mãe dela, e ela que prepararam. Então, e se ele quisesse ficar melhor aquela enxaqueca, ele tinha que tomar aquele chá 3 vezes por dia. Então ele decide tomar e tal. Eles brincam um pouco ali.
E nesse momento, Bruno também percebe que Violeta, o irmão de Violeta percebe que ela dá uma reviravolta, assim, ela pensa em alguma coisa e começa os seus pensamentos a ficar meio vagos. E ele pergunta o que tinha acontecido. E ela hesita em falar, mas ela fala, esses tempos atrás ali, quando a mãe de Elarai me convidou para ir na casa dela lá, Jade me convidou para ir na casa dela, eu fui lá, quase hesitei, mas fui, só que eu não quis entrar no quarto. E Jade, nesse momento, me deu uma caixinha que tinha alguns pertences pessoais de Elarai, e ela não queria para ela, não queria nem abrir, então ela deu para mim. E no que eu abri essa caixinha, tinha várias coisas pessoais e tinha um pequeno livrinho. E nesse livro tinha as metas semanais de Elarai. As metas semanais e tal, e alguns objetivos. Só que o último desses objetivos não tinha sido cumprido. E ele diz especificamente para mim, assim, que eu seria culpado de ela não ter conseguido cumprir aquele objetivo. E ela fica se martirizando por isso, que era culpa dela, que Elarai não tinha conseguido cumprir aquele último objetivo. E de Bruno fica pensativo e mas depois começa a sorrir. Ele abre um leve sorriso assim. E daí até Violeta fica, o que deu? O que eu fiz? Eu tô triste aqui, você está chorando? Você está sorrindo? Aí ele para de sorrir aos poucos. Ele fala, mas é simples você resolver esse problema. É só você estar com medo de você não conseguir cumprir, porque eu tenho uma ideia, você pode cumprir esse último objetivo que era da vida de Elarai, ela não conseguiu, e já que diz respectivamente a você, você pode cumprir. Só que Violeta ficou tensa ali, falou, não, e se eu não conseguir, e se me deixar triste, se eu cumprir isso e tal, e começou a argumentar várias coisas. Mas Bruno conseguiu convencer ela, deu vários argumentos para ela cumprir aquilo, que podia ser algo para melhorar até a amizade, se elas estivessem em vida ainda, Elarai, podia melhorar a amizade, ela podia conhecer coisas melhores sobre a amiga dela. E isso convence realmente a Violeta que ela vai cumprir esse último objetivo. E ela agora ela põe na mente dela, bom, eu sou capaz, era o que minha amiga queria, então eu vou cumprir. Então assim encerra o capítulo 4, espero todos vocês no capítulo 5 do livro O Último Objetivo. Até mais.